realiza diversos tipos de experiências educativas dentro de... A gente já realizou em diversas instituições, mas nosso foco nos últimos tempos foram escolas municipais. Então, ano passado a gente trabalhou com algumas escolas, esse ano a gente está com 26 escolas no projeto. Devido à pandemia, a gente acabou tendo uma alteração, a gente está fazendo tudo online, mas está ficando bem legal também. E a gente tenta abordar a importância da relação da criança com a natureza, com os processos, uma educação mais sensível. Então, a gente faz formação com professores em geral dentro das instituições. Então, as instituições que participam com a gente tiveram esse ano um encontro presencial bem legal, que a gente falou de compostagem, que a gente trouxe algumas importâncias. Então, a gente tem essa vontade, né, de transformar a educação em uma coisa mais sensível, mais lúdica. E aí a gente faz diversas experiências de aprendizagem. A gente vai, em breve, lançar o Ninhos, que também é uma publicação da nossa metodologia, que é bem legal também. A Jordana está ali com a publicação na mão. Ficou bem linda, com atividades para as crianças realizarem na horta. Então, dizendo como que os educadores podem guiar, né, as crianças dentro desses processos, dessas práticas sustentáveis. Então, a instituição já tem, nossa, até me perdi, 3 anos? 3 anos. 4 anos, né? Quase 4 em setembro, né? E aí vocês isso. Funcionam assim, vocês são tipo uma ONG? Sim, somos uma ONG. O termo que a gente usa hoje é OSC, né? Que é a Organização da Sociedade Civil. Mas sim, somos uma instituição. Muito interessante. Muito obrigada. Nós temos aqui pessoas que compõem a equipe da Eco Amor, a Carla, a Melina, a Raquel, a Jordana, então, outras pessoas, a Ângela, e das escolas que nós trabalhamos, temos a Eva, que é diretora, da Alciene, acho que a Marli também está aqui, os outros, né, as outras pessoas interessadas que fazem parte do grupo de estudos, estou vendo aqui a Maiana, o Luan, enfim, é um grupo diverso. Né, muito que bom. está reunida aqui hoje para esse encontro. E como foi dito no início, né, o objetivo do nosso grupo é pensar mesmo essa educação de uma maneira mais sensível, né, nessa relação da criança com a natureza. E aí, nesse caminho, a gente chegou até o seu livro, que foi, na verdade, organizado por você, que é o Escuta e Observação de Crianças, Processos Inspiradores para Educadores. Um livro belíssimo, eu fiquei muito tocada em fazer a leitura, né, com relatos muito fortes, e a partir dele, né, surgiram bastante reflexões. O encontro anterior, a gente trouxe algumas dessas reflexões para o grupo de estudo, mas eu acho que hoje o que a gente quer é te escutar, né? Escutar o que você tem para nos dizer. E aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre o seu processo de formação, como que se dá esse seu contato com esse universo da criança mesmo, né? Como que você vai de encontro a esse mundo que é tão subjetivo da criança, e depois como que esse livro surge, como que ele nasce, como que ocorre a conexão com as pessoas que fizeram a pesquisa e que trouxeram esses relatos para compor. Aí eu queria que você compartilhasse com a gente essa sua experiência, que reuniu tantas pessoas aqui hoje para te escutar mesmo. Ai, muito obrigada, muito emocionante. Se a gente talvez tivesse conversado mais, ou quem sabe numa outra ocasião, eu até posso talvez sugerir que vocês convidem algumas das
pesquisadoras, né? Porque elas são pessoas super disponíveis, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês e já agradecendo, porque sempre eu fico muito tocada com esses convites e saber que vocês têm interesse nesse universo, né? Eu trabalho há mais de 40 anos nessa área, com formação, com pesquisa e sempre com muitos cursos livres, né? Eu sou pedagoga de formação e sempre durante quase até hoje, né? Meu grande tema era o brincar. Eu fui uma ativista na defesa do brincar, escrevi muitos livros, formei muitas pessoas, desenvolvemos muitas pesquisas e eu sempre trabalhei como formadora. Eu lá nos anos 80 trabalhava como professora de educação infantil. E lá naquele tempo eu estava me formando em pedagogia e eu não entendia como, eu era bem nova, né? Falava assim, como é possível que criança de 3 anos fica sentada na carteira com lápis e papel, juntando as linhas para trabalhar a coordenação motora fina. Eu, na minha infância, né, eu sou do final da década de 50, brincava na rua, não existia pré-escola, e aí eu comecei um pouco nessa reflexão e fui fazer meu mestrado nessa área, com uma grande pesquisa sobre as brincadeiras tradicionais. Eu fiz todo um resgate aí de um acervo de brincadeiras populares tradicionais, numa época em que começavam a chegar os brinquedos industrializados. Nem vou falar dos eletrônicos, nada disso, né? E aí começaram a se formar grupos, como vocês. Começamos com um grupo de estudos na Faculdade de Educação da USP, a estudar o brincar nos anos 80. E aí, na mesma época, tinha um movimento muito importante de defesa de brinquedotecas, de implementar espaços lúdicos e tal. Na escola se brincava pouco nas escolas. Então, esses movimentos começaram a crescer muito, essas pesquisas, e eu, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar no terceiro setor, em organizações como a de vocês, em coletivos, em favelas, fazendo formação. E para mim foi muito importante, eu trabalhei na Fundação Abrinq, trabalhei no Instituto, várias fundações voltadas para crianças durante muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu fazia formação de professores. Então, tinha uma contradição entre estar com um professor na escola que levava pouco brincar para dentro da escola e nessas comunidades onde tinham todo o tempo do mundo e não havia um currículo a ser cumprido. Então, o brincar tinha mais espaço, mais tempo, né? E aí, como eu digo, aprendi muito. Lá pelos anos 2000, a gente funda um movimento que se chama Aliança pela Infância, junto com o movimento do brincar e o movimento da pedagogia Waldorf, que eu não sei se vocês já ouviram falar. E aí nós fundamos a Aliança pela Infância e meio que a gente remava contra a maré, né? Então, era época de consumo, de muito consumo, era tudo assim dirigido, as atividades dirigidas. E aí, em termos de legislação, o brincar entra na educação como uma recomendação. Mas o que aconteceu é que esse brincar dentro da escola fica muito pedagogizado, né? Como um instrumento sempre para tentar atingir um objetivo e tal. Naquela época, eu trabalhando tanto com a educação formal, onde era muito difícil mostrar a importância do brincar entrar na escola de uma forma mais livre, e ao mesmo tempo trabalhando com esse espaço mais não formal, eu já tinha feito o meu mestrado em educação e tinha uma questão que me perseguia e eu me perguntava ali quem é que escuta as crianças. Então eu também como professora, mesmo como mãe, a gente como pai educa, como professor ensina, e quem escuta as crianças. E aí, claro, os psicólogos, né? Mas quando a criança tem essa oportunidade de ter um acompanhamento, e eu fui descobrir uma área de conhecimento que é a antropologia, a sociologia e a antropologia da infância, que tinha uma defesa da criança como ator social, como autora da sua vida, muito olhando para o contexto, para a cultura. E aquilo me encantou. E eu fui entender que havia ali
uma área de conhecimentos que eu fui me aprofundar, que é essa área de antropologia da infância. E depois de muito tempo também de estudos, eu acabei fazendo o meu doutorado, porque eu já fazia as pesquisas, e através das pesquisas, eu fui compreendendo que as crianças, através do brincar, através do corpo, através das preferências, através dos comportamentos, acabavam se expressando, né? E como eu sempre acabei desenhando muitos cursos de pós-graduação e cursos livres, sempre fazia grupos de estudo como este, cursos de formação específico. E eu trabalhei durante muitos anos, eu coordenei um curso de pós-graduação que se chamava Educação Lúdica, durante 8 anos, 8 grupos. Educação Lato Sensu, né? Pós-graduação Lato Sensu, que não é mestrado, não é doutorado, é uma especialização. E depois eu fui criar, enfim, numa outra faculdade, vários cursos de pós, trabalhar criança de 0 a 3. E quando eu adentrei esse tema e eu fui me aprofundar bem profundamente, bem assim no tema de pesquisa mesmo, eu criei um curso que se chamava Antropologia da Infância. Eu já tinha acabado meu doutorado, não sei se, tá aqui, resultou num livrinho que se chama isso aqui, Linguagens e Culturas Infantis, que na verdade é minha tese de doutorado, e tem várias pesquisas aqui. Porque meu trabalho foi muito trazer uma interlocução entre as diferentes áreas, a área de educação, a área de antropologia, a área de artes. Então, depois desse processo, eu comecei a propor cursos para levar esse conhecimento da antropologia para os educadores. Eu achava muito importante, porque até hoje é fato que dentro da educação se escuta pouco as crianças. E como é fundamental entender que repertórios elas têm, o que elas estão vivendo, o que elas estão sentindo. Então, eu criei esse primeiro curso e aí eu levei esse curso, eu já tinha feito esse curso em outros contextos, para o SESC. O SESC, eu não sei, vocês têm unidade do SESC? Tem, né? O SESC é um lugar muito especial em termos de organização, porque é um lugar que acolhe, um lugar que forma, um lugar que desvenda profissionais de áreas diferentes, pouco conhecidos. E aqui em São Paulo tem um centro de educação e pesquisa do SESC, que não é esportivo, não é social, é um centro de formação, né? Então, eu levei essa proposta para o SESC e primeiro fizemos um curso de antropologia da infância, era bem teórico, né? Era um curso assim para levar as ideias. E na sequência, como ali é um centro de pesquisas, eu falei, gente, com todas as crianças, principalmente que vocês têm em todas as unidades do SESC, vocês não têm interesse em fazer pesquisa, incentivar essa pesquisa com crianças? Então, eu propus uma formação para trabalhar pesquisa com crianças. Eu primeiro ia fazer o que eu fazia antigamente, né, que era vamos fazer primeiro o curso teórico e depois vamos para a prática. Mas eu acho que no ritmo da vida de hoje isso não cabia, né? Então, nós fizemos até o processo de seleção das pessoas, porque o básico era que as pessoas que viessem para esse curso prático, né, teórico-prático, fossem fazer observação de crianças, fossem no chão onde tinha crianças. Então, nesse grupo entraram umas 20 e poucas pessoas. Tinha outras pessoas que queriam fazer coisa mais acadêmica e tal, mas ali realmente esse era o recorte. Então, eu fiz uma proposta que durou um semestre, aonde eu fui levando primeiro algumas bases conceituais, porque é muito diferente, dependendo da tua formação. Então, eu digo sempre, o professor, o educador, ele recebe uma formação para ensinar, para levar conteúdo, mas não para observar ou para escutar. Então, a postura de você silenciar como observador, como aquele que pesquisa, você não fazer perguntas, mas mais entrar no território e na vida real dos grupos de crianças,
não é assim tão simples, não é tão automático que você vai mudar só porque você entendeu, né? Então a gente foi fazendo um processo. Primeiro teve muita troca, e bastante assim assimilar os conceitos básicos que vocês veem aqui na publicação. E aí cada um dos alunos escolheu que grupo de crianças gostaria de observar e escutar. E nós fazíamos, era uma dinâmica muito interessante, porque aí então a gente programou aonde cada um iria, como iria se apresentar, como iria. Tem todo um tema que vocês devem ter visto aqui sobre ética, como você pede licença para chegar no lugar, para entrar, não só para os adultos, mas também para as crianças. Então, a gente fazia, cada um ia para um lugar da sua escolha, e quando a gente se encontrava a cada 15 dias, tinha um debate coletivo em cima das dificuldades, das observações, das descobertas, das dúvidas. Então, foi um processo muito interessante, que durou um semestre, e nem foram, porque vocês devem ter visto, né, essas pessoas que foram alunas pesquisadoras, cada uma teve um processo, mas a gente tinha assim, como se fosse uma meta de, bom, temos o quê? Uns 2, 3 meses, cada uma fazia a sua agenda, mas sempre compartilhávamos tudo o que tinha acontecido, né? E mesmo as produções das crianças. Então, era tudo lido em grupo, lido entre aspas, né? E também aprofundado em grupo. Quando acabou esse processo, já desde o início, a ideia era que depois a gente tivesse uma publicação para poder socializar essas experiências, né? E isso foi incrível, mas levou quase que um ano. Porque produzir um material, escrever, e cada um tem um estilo de escrita, e aí o SESC é muito rígido com a qualidade, não só com o português, mas, por exemplo, um tema que eu levo sempre para os grupos é o tema da ética, no sentido de você ter autorização, pedir licença, as fotos, as imagens, os desenhos, os vídeos, né? E todas as pesquisadoras, cada uma do seu jeito, tinha as autorizações para o material que iria compor o seu capítulo. Infelizmente, no último momento, isto passou por N revisões dentro do SESC, teve a leitura de um outro antropólogo, várias coisas, né? A ideia aqui foi, quando eu propus para o SESC esta dinâmica de publicação, ilustrar um pouco o que também aconteceu nos encontros, que era um diálogo. Então, vocês podem observar que ao longo do trabalho do texto, eu vou fazendo comentários, eu vou reforçando conceitos, eu vou reforçando um pouco o papel daquela pesquisadora. E aqui a ideia foi muito livre, no sentido de que cada uma trouxesse para essa socialização o que foi mais forte para ela, porque aqui você vê que tem pessoas que trazem as crianças, tem outras que trazem o próprio processo, como se deu essa transformação como pesquisadora, né? E isso é muito importante, acho que interferiu praticamente em todas essas integrantes do grupo, mexeu muito com a prática delas. Algumas de escolas, algumas de ONGs. Eu acho que até depois vocês vão me comentar as impressões de vocês, mas aqui eu tinha pessoas muito interessantes, por exemplo, a Masumi Gibu. A Masumi Gibu, ela é coordenadora de arte e educação de uma escola pública de São Paulo, Amorim Lima, não sei se algum de vocês já ouviu falar, uma escola muito pioneira aqui em São Paulo, uma escola grande, um terreno incrível, e ela estava, na época, faziam 10 anos
nessa função. Imagina coordenador de arte, já tem uma cabeça mais aberta dentro de uma escola, né? E para ela foi uma descoberta, porque ela dizia assim: eu perseguia as crianças, eu ia atrás das crianças pela escola, eu fui descobrir cantos na escola que eu nunca tinha me atentado, que eram espaços meio secretos das crianças, né? Então, assim, cada uma foi descobrindo, isso que eu acho que é o mais potente, que as crianças tinham repertórios, que tinham falas, que tinham segredos delas, que tinham todo um universo que, em geral, a gente nem olha, nem vê, não presta atenção, né? Aí o que acontece? Eu sempre me dediquei muito à formação dos educadores. E aqui, na verdade, nesse tipo de trabalho, mesmo quando eu trabalhava muito tempo com formação, com brincar, eu sempre compreendi que não adianta só você entender na cabeça a teoria ou a urgência de uma... É importantíssimo ter o espaço, importantíssimo ter o tempo, mas a atitude de quem está por trás é básica. Se a gente também não transforma isso, as coisas não acontecem. Depois, esse trabalho eu levei para um curso de pós-graduação Lato Sensu, que já está na segunda turma aqui em São Paulo. Mas aí, o que eu fiz? Eu convidei... Lato Sensu é uma especialização também. Então, eu convidei inúmeros especialistas para cada um dar aula naquele conteúdo que era bem pontual. Então, eu fui ampliar e aprofundar esse trabalho, e até vou mostrar para vocês, porque acho que talvez vocês não conheçam. Depois desse curso de pós-graduação, acabou de se formar uma turma de 34 pessoas que também fizeram pesquisa, similar a essas pesquisas, mas um pouco mais aprofundadas ainda, porque era um trabalho de pós-graduação. E cada uma tinha um orientador, e teve banca, tudo, né? Isso acabou de acontecer, nem todas acabaram, né? E eu acabei publicando um livro, que aí também eu acho que, se vocês quiserem depois conhecer, que se chama A Vez e a Voz das Crianças, que esse aqui, um livro que acabou de sair pela editora Panda. Eu discuto nesse livro muitíssimos dos conceitos e trago muitas outras referências de pesquisas com crianças. Eu acho que esse livro, para vocês, se interessam no tema, vai ampliar mais ainda, porque há muitas experiências, não há tantas, essa é a verdade, não há tantas experiências, mas já há experiências de escutar a criança, de observar a criança, de se falar nesse processo de participação democrática, de participação infantil. Mas nós estamos engatinhando, né? Até eu falo isso porque eu acho que, se vocês têm interesse nessa área, a gente tem tudo para conhecer e descobrir. Porque a gente compreender os repertórios das crianças, sempre vamos ter coisas novas, com cada grupo, em cada região diferente, em cada cultura. A gente fala muito da diversidade cultural. Então, por isso eu tenho muito interesse em levar esse conhecimento para espalhar esse conhecimento, porque eu acho muito importante a gente dar esse espaço, reconhecer e respeitar esse espaço de voz das crianças, né? Não é um espaço físico. Eu coloco, as crianças sempre estão se expressando, mas a gente, como adulto responsável, como educador, como professor, como pais também, precisa se abrir para essas escutas, porque por trás delas não tem somente os desejos, mas tem uma expressão da realidade do que cada criança está vivendo, né? Então, este trabalho do SESC, bom, o SESC foi precioso, essa publicação, ela está disponível também aí na Biblioteca Virtual do SESC. Fizemos um lançamento lá e cada autora falou nesse lançamento, desse processo. Por isso eu digo, eu sempre as convido, nem todas podem, né, mas a compartilhar esse conhecimento, por exemplo, com meus alunos de pós-graduação.
porque agora a gente começa a ter mais pessoas, não só que passaram pela experiência da escuta e da pesquisa, mas também que começaram veja, é muito interessante porque assim como neste material, eu gosto muito de perguntar qual é o tema que te interessa, qual é a tua inquietação, ou qual é a pergunta que você tem. Hoje mesmo teve a banca de manhã de uma das alunas, ela, inclusive, talvez vocês conheçam, porque ela coordena o programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Vocês conhecem esse programa, a Laís Fleury. Ela é do Rio de Janeiro, ela foi minha aluna nessa pós, ela vinha todo mês para São Paulo. E qual foi o tema de pesquisa dela? Mesma linha, né? Ela foi acompanhar crianças no percurso da escola para casa e da casa para a escola, a pé em geral, de bicicleta. E ela foi fazer esse acompanhamento e através também dos desenhos das crianças, ela trouxe muito a voz dessas crianças. Então, o que é interessante que essas formações transformam os pontos de vista e assim é isso que eu tenho experimentado com tantas pesquisadoras e se acompanhando esses trabalhos, há uma mudança profunda, principalmente de um respeito desde um outro lugar pela criança. Eu sempre digo, não se trata que porque vamos escutar a criança ou a gente se abrir para observar ou para aprender com elas, que a gente quer fazer as vontades das crianças, tudo que elas querem, tudo que elas pedem, não é isso. Mas é compreender que elas têm universos que a gente desconhece, né? E que é muito importante a gente compreender, até porque a gente precisa repensar nossas propostas, dentro da escola, fora da escola, né? Adequar a partir também da potência de cada criança, né? Porque a gente... Então, assim, eu quero voltar para esta publicação, e aí eu queria também ouvir um pouco de vocês, questões que vocês tenham. O que aconteceu com esse trabalho foi que justamente a gente quis trazer para frente do palco, digamos assim, essa diversidade de infâncias, de realidades, desse adulto, desse pesquisador que estava por trás. E como é uma abordagem antropológica, principalmente de cunho antropológico, na antropologia, e eu talvez espero ter conseguido passar esses conceitos, o pesquisador ele não é isento de colocar o que ele sente, o que ele percebe, o que a sua criança dentro também sente e como se envolve. Então, isso que é um pouco diferente, por exemplo, de um psicólogo. O psicólogo tem uma teoria por trás e vai tentar fazer encaixar aquele ser humano naquela teoria. A mesma coisa um professor, né? Aqui não, aqui a gente vai para o território da criança e por isso que ficou um trabalho muito autoral, onde vocês devem ter percebido que cada pesquisadora trouxe muito de si também, de um jeito de escrever, de um jeito de olhar e de ver essas crianças. E cada uma teve uma descoberta. Então, para mim, sempre foi muito importante, porque eu sinto, pela minha experiência, eu digo assim, a gente não faz... Quando a gente se envolve, quando aquilo te provoca, te indigna, te mobiliza, é muito diferente ter o envolvimento do que quando você tem que fazer porque é uma obrigação, né? Então, é um pouco por aí que eu começo sempre os trabalhos, né? Enfim, então, eu queria também, para poder um pouco dialogar com vocês, né? Primeiro que eu fico numa grande alegria de vocês terem
estudado esse material, né? Até vou contar para o grupo, mas também se vocês quiserem depois, não sei, vocês que organizam, de repente chamar algumas delas para virem para essa troca também. Tem algumas mais que continuam e tem outras pessoas que já estão em outros projetos, né? Mas efetivamente mudou o olhar delas todas, né? Sabe de uma coisa que eu vou comentar com vocês também, que eu acho que pode interessar? O SESC, agora na pandemia, disponibilizou várias aulas lá no CPF, no SESC Formação e Pesquisa, que estão gravadas. E a minha aula de Antropologia da Infância está gravada e vocês têm acesso gratuito, inclusive. Então, se vocês quiserem, eu acho que pode ser bacana. Eu agora não vi isso agora, 2, 3 meses atrás eles lançaram, mas acho que chama... Se vocês procuram CPF, Centro de Informação e Pesquisa do SESC, vocês vão chegar no material, inclusive vocês têm acesso a materiais online, etc. Ah, você achou ótimo. Então, assim, acho que seria bacana a gente conversar, trocar, vocês perguntarem, enfim. Ou me perguntarem mais coisas que vocês queiram saber, sem problema. Adriana, Uhum. meu nome é Priscila, eu sou pedagoga, atuo com educação infantil. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu atuo como professora de educação infantil aqui na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. E hoje eu atuo também como apoio técnico professor. E nós orientamos alguns CMEs, né, que são Centros Municipais de Educação Infantil, aqui da nossa rede. E eu achei, assim, lendo o livro, as experiências das professoras e pesquisadoras em campo bem corajosas, porque é muito difícil uma professora estar atuando, cumprir ao mesmo tempo o papel de pesquisadora. Sim. Porque precisa observar, escutar, registrar. Uhum. E uma das professoras até preferia fazer isso quando a sua auxiliar estava ausente da turma, né? Ela falava que esperava a professora ir para um momento de lanche, porque ela não queria uma outra presença de outro adulto, né? Na sala de aula. Então, assim, eu gostaria de ouvir de você, durante essas discussões que vocês tinham, quinzenal, assim, essas dificuldades que as professoras tinham, né? Porque elas tinham que conduzir todas essas crianças. É impossível você ficar numa turma de crianças pequenas que não haja movimento. As crianças estão sempre movimentando, conversando, dialogando, se expressando, né? Com suas necessidades básicas, né? Algumas querem ir ao banheiro, querem beber água, né? Professora, caiu isso aqui, professora, pega aquilo ali para mim, tem uns conflitos entre as crianças. Então, assim, observar nesse viés, nesse local, nesse espaço, é muito difícil. Uhum. E, assim, eu vi as angústias de algumas professoras, né? Então, assim, qual seria, assim, vamos dizer, as dicas, o que seria fundamental, né, hoje, com toda a sua experiência, a sua escuta com as professoras, com as pesquisadoras, para uma professora que está iniciando uma pesquisa, ela não tem tanta experiência, e ela quer realmente ouvir, ela quer escutar e observar as crianças, para ela não ficar perdida, porque é muita coisa para ser observada, né? São muitos diálogos, né? São muitos conflitos, são muitos questionamentos, para a professora ter um foco, assim, o que seria interessante, assim, o que vocês perceberam que é fundamental para iniciar essa pesquisa? Priscila, obrigada pela sua pergunta, prazer.
Vou te dizer, essa é uma pergunta clássica e é uma situação que assombra todos os professores que veem um pouco essa questão. Puxa, eu tenho tanto para fazer e tanto para ensinar, como é que eu vou ter tempo? Quando eu vou registrar, eu vou conseguir, etc. Né? Eu quero dar um passinho para trás na minha fala para dizer assim, há várias camadas na escuta e para começar a você se abrir para essa escuta, porque quando alguma coisa como eu falava, mexe com você, você vai atrás porque aquilo você percebe como importante. Então, quando eu falo há muitas camadas de escuta, é porque eu acho fundamental se fazer um trabalho de escuta dos professores, ter algum espaço para escutar os professores. Escutar, mas escutar não significa fazer milhões de perguntas, mas talvez trazer algum tipo de dinâmica onde os professores, os adultos, né? Qualquer pessoa, inclusive da escola, que não necessariamente só os professores, possam compartilhar algumas memórias de infância. Memórias boas, às vezes não são tão boas, mas principalmente, talvez, eu diria uma pergunta inicial e básica. Você lembra quem te escutou na infância? Se alguém te escutou? Trazer, de repente, estas figuras num processo de formação e tentar entender como era o perfil dessa pessoa e por que esse ser humano, às vezes é mais de um, às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, às vezes é a professora, às vezes é uma avó, uma tia, um irmão, né? Um vizinho, mas praticamente todos nós tivemos uma figura assim de referência. Escutar não é somente a fala, mas é também acolher, é também propiciar de repente que a criança pudesse se colocar ali naquele lugar. Então, quando eu digo tem umas camadas importantes anteriores para abrir dentro e você perceber por que aquilo foi tão importante ou por que aquilo faltou, né? Porque não houve ninguém que escutasse, né? Então, eu acho muito fundamental essa troca, primeiro porque humaniza as relações ali dentro da escola. Então, não importa se você é auxiliar, se você é a pessoa que cozinha, a pessoa que está na porta, se é o diretor. Eu acho que isso é um patamar importante anterior. Agora, voltando um pouquinho, nas creches, com criança mais pequenininha, assim, mais nova, ou mesmo 3, 4, 5 anos, eu falo muito, muito das linguagens, né? Então, neste trabalho conjunto, cada um escolheu uma linguagem possível. Às vezes você fala assim, então eu vou observar o brincar, vou me ligar como as crianças estão brincando. Eu falo para todos os meus alunos, primeira coisa, como fazem os antropólogos. Os antropólogos têm o tal diário de campo, um livreto, um livrinho, um caderninho que você leva para tudo quanto é lado. É aquela coisa, se você não registrar, é como sonho, se você não registrar na hora, depois vai embora, né? Então a gente fala, tem coisas que acontecem naquela hora que você dá uma risadinha, ou que você fica preocupado com que aquela criança, você percebe o olhar, você percebe a expressão, você vê uma tristeza, você vê uma criança muito agitada, e aí essa postura, tudo que você sente é muito importante, porque ali tem alguma coisa que está te tocando. Então, eu falo do tal do caderninho como uma ferramenta muito interessante de você registrar na hora para depois decantar e parar e poder compreender ali o que aconteceu. Não nessa hora querer interpretar, né, o que você está vendo. Hoje tem uma questão que a gente debate muito nos grupos, que é que todo mundo sai tirando foto, filmando, pega o celular. Preciso filmar, preciso registrar. E muitas vezes, atrás da câmera, você se distancia da conexão com o que está acontecendo, ou da emoção tua, de quem está desse lado, com o que está acontecendo. Então, não é tão simples o que eu vou falar, e que eu falo também no livro, e as professoras e as educadoras falam, a presença. Você estar muito ali inteiro naquela hora.
E claro, você diz, tem muitos, cada um tem uma reação, quanto mais novinhos, cada um quer uma coisa diferente, mas por isso que acho que o registro é tão importante, o registro escrito, ou gravado. Às vezes você não tem tempo, então você vai gravar, porque depois, tem muitas vezes que o professor voltar para casa, assim, com um aperto. Nossa, essa criança tem alguma coisa que está acontecendo, não sei o que é. Ou de repente ela descobre que aquela criança tem uma potência e não dá para deixar passar. Então, acho que tem um tema aí que atravessa, que essas singularidades dentro de um contexto, de um grupo em que todas as crianças teoricamente teriam que passar por um processo similar de desenvolvimento, cada uma é única também. E a gente, professor principalmente, ele é formado para ter a referência, essa criança em tal idade precisa acontecer isso, se não acontece isso, talvez tenha algum problema. Mas só que por trás desse repertório, e aí eu acho que é muito interessante poder que as professoras possam propor, que as próprias crianças tragam micropesquisas, então, da família, as histórias, as músicas, as brincadeiras, dos pais, dos avós, porque isso Agora, veja que interessante, neste momento da pandemia, o movimento é o contrário, né? A gente está tendo que pedir licença para entrar por uma janelinha que seja para ver um pouquinho o que está acontecendo na família. Quando a criança está no coletivo, está na escola, é diferente. Ela traz, mas a gente não está muito aberto. Eu tenho trabalhado nesses 4 meses com vários grupos sobre a urgência de escutar as crianças hoje e daqui a pouco, quando se reencontrarem, porque as crianças estão vivendo e viveram muitas coisas que só você possibilitar um espaço, não um espaço de bagunça, o espaço então da brincadeira, dos corpos, dos desenhos, das tintas, um espaço de expressão, espaços de expressão, porque elas e aí eu quero dizer o seguinte, e eu estou falando desse momento porque acho que é bem importante. Não sei como vocês aí, mas em geral, em todos os lugares, e em todos os lugares também, no mundo inteiro, teve primeiro uma corrida para produzir conteúdo para as crianças online, né? E sabemos que os pequenininhos nem, nem deveriam e mal gostam de estar ali com a tela. Então, muita coisa está acontecendo e nós só saberemos daqui a alguns meses e talvez daqui a alguns anos entenderemos o impacto. Mas nesse sentido, eu entendo que mais do que nunca, talvez uma das lições é o quanto a gente vai precisar ouvi-las neste momento. E ouvi-las é isso, ouvi-las é criar esses tempos e espaços para acolher. Então, veja, acho que é um pouco como o que estamos vivendo, cada dia é um dia. E cada momento, a mesma coisa, é um momento com as crianças. E, de repente, elas, teoricamente, desconstroem tudo que você tinha planejado. E acho que se tem uma coisa que a gente está aprendendo neste período, é que não dá essa coisa do momento. Está muito difícil até planejar qualquer coisa, né? Eu estou trazendo isso um pouco porque eu acho que são reflexões importantes também. Uma das questões é não deixar passar, né? Dentro da escola, e eu falo sempre, surge esta questão que você trouxe, Priscila, esses vários níveis de escuta, mas eu defendo muito, muito, quando não há esse respiro para as crianças, eu defendo o espaço do recreio, o espaço em que a criança vai tomar seu lanche, se almoça na escola, o espaço do almoço, que acontecem interações se supõe mais autônomas, em que a criança escolhe com o que quer brincar, do que quer brincar, se não quer fazer nada. Esse é um momento muito interessante. Em geral, a gente não deixa, mas não olha. Mas é muito interessante porque a criança está menos dirigida, ela está mais espontânea, né? Então, esse é um dos, em termos de momento, acho bem importante, né?
Mas o tempo todo estão acontecendo coisas, né? Agora, a gente interpretar ali, eu falo sempre, a palavra nem é interpretar, a palavra é mais traduzir, tentar traduzir, mas às vezes eu tô como você diz, elas não querem outros adultos, né? Às vezes dois observam e cada um observa a mesma criança e vê coisas diferentes. E isso é muito interessante porque aqui ninguém foi em dupla nesse grupo, né? Cada um foi para um lugar diferente. Enfim, eu estou trazendo aqui elementos que são para reflexão. Eu acho que assim como vocês estudaram o material, esse processo de formação paralelo é muito importante, de troca, né? Então, assim, é uma introdução, não é? Eu não estou te dando uma receita porque não há, e depois posso te dar um caminho das pedras, mas depois muda o grupo e muda o jeito também o que acontece, né? Eu tenho uma pergunta. Durante a minha leitura, eu percebi que essas pessoas educadoras, elas meio que fizeram um processo de voltar-se para dentro, de religar, né, com essa criança, com essa infância, com essa memória infantil, né? É uma coisa que ficou muito claro para mim no decorrer da leitura. E aí, e é bem interessante que foram em basicamente todos os textos. E a pergunta que eu tenho que eu até anotei, o processo de observação cotidiana nosso, né, a exploração da imaginação, essas sensações, né, tão simples, na nossa vida adulta a gente perdeu praticamente tudo isso. De que maneira nos permitir viver esses encantamentos diários nos permite uma conexão mais profunda com essas crianças? E uma outra questão que eu quero trazer é que eu também percebi pela leitura que essas pessoas educadoras fizeram processos, né, de pesquisa dessas crianças inseridas na natureza, né? Alguns relatos das crianças experimentando elementos da natureza, como folhas, a chuva, né? A sensação que a chuva despertava nessas crianças. Tem até em um dos textos que a autora fala que as crianças celebravam como se elas estivessem fazendo um rito de passagem de uma estação para outra. Eu fiquei muito linda, foi muito lindo quando eu li isso, e a pergunta que eu faço, a segunda pergunta é: de que maneira você acha que a natureza ela pode contribuir para a formação dessas crianças e adolescentes como seres e atores sociais? Aí eu deixo para você partilhar com a gente. Tá. Carla, fala de novo para eu entender melhor. A primeira pergunta, você quer entender esse processo interior das pesquisadoras? Era Não, que a gente, de que maneira nós adultos vivenciar novamente esses encantamentos diários, né, de observação, pode nos permitir uma conexão mais profunda com essas crianças. Uhum. Olha, é muito interessante. Eu vou trazer um exemplo. Vocês já ouviram falar de educação Waldorf, né? Provavelmente. Pedagogia Waldorf, antroposofia, né? É uma proposta bastante diferenciada. Uma das coisas que eles têm diferente é que, em geral, não sei, aí tem escola Waldorf na região de vocês? Em geral, o professor fica minimamente 4 anos com a mesma turma. Não é como nas escolas comuns, que cada ano muda o professor. Esse é um tema bastante polêmico e um tema muito desafiador para um professor, que você está com 20 ou 30 crianças e você, claramente, todos nós temos mais empatia com uns do que com outros. É normal, é humano, né? E eu tenho interlocução com vários educadores Waldorf e eu sempre coloco esse tema que me inquieta profundamente,
Por um lado, porque as crianças não têm a oportunidade de ter diferentes adultos de referência, mas a questão que eu coloco é como é que faz um professor, se ele não estiver muito se trabalhar muito esse autoconhecimento que eu acho fundamental para todo mundo, se ele não tem empatia com uma criança e fica 4 anos ou mais acompanhando essa mesma criança. A gente adulto, não adianta você falar e dizer, eu gosto de você, que o corpo e a emoção dizem outra coisa. E a criança é uma esponja e ela capta o que o corpo fala, né? Então, eu acho que uma coisa muito importante, e aqui eu trago uma outra área de conhecimento complexa, que é a psicologia, a gente precisa muito, nós que trabalhamos com outros seres humanos, em qualquer circunstância, a gente precisa muito desse processo de autoconhecimento e compreender principalmente que muitas vezes a gente vê no outro, e principalmente quem trabalha com criança ou com jovens, o que eu vejo na criança fora é também o que está dentro da minha criança interior, né? Me evoca, talvez sem consciência, né? Mas às vezes eu tenho empatia porque eu entendo e me coloco no lugar dessa criança porque eu também vivi algo similar. Eu entendo talvez uma criança revoltada porque talvez eu também vivi em algum momento da minha infância alguma revolta. Então, uma coisa que a gente costuma fazer, a gente sempre quer meio que, para entender e para a gente sentir que está compreendendo aquele ser humano, a gente acaba classificando, ou colocando em caixinhas, ou querendo enquadrar e dizer essa criança é assim, essa criança é assado, mas a gente está em contato com aquelas crianças num determinado momento e num determinado contexto. Eu falo, na escola, a criança é muito mais que um aluno. Ela é um ser humano que, fora do recreio, ela vai, está na porta, ela está no refeitório, ela mostra outros lados da sua personalidade. Sai da escola, atravessou o muro, está na rua, está em casa, está no bairro, está com os vizinhos, etc. Ela vivencia outros aspectos, né? Tem outras experiências. Então, a gente precisa estar muito conectado e fazer esses processos de autoconhecimento e você se conectar com o que cada criança te provoca. Não para enquadrá-la, mas também para você se voltar para o teu interior, né? E você dizer, puxa, que forte isso. Às vezes as memórias vêm, né? De uma outra forma. Às vezes na convivência com uma criança, você relembra coisas também que você viveu, boas, ruins, bonitas, tristes, né? Isso é muito importante, né? E às vezes é forte. Então, assim, a gente se envolve demais, porque com as crianças é isso, você está acompanhando o processo de um ser humano. Então, não tem como não se conectar, né? Eu acho que a questão é não negar o encantamento. Eu acho que tem uma pressão que a gente vive dentro da escola, na sociedade, uma pressão que vem de outros lugares, e às vezes a gente fala assim, eu na minha escola não posso porque não dá, não tenho tempo, o diretor não permite, a lei não permite, o governo não deixa. E eu acho que a gente tem, quando escolhe uma profissão assim com criança ou com jovem, perpassa muito, porque dá muito trabalho e é muito forte, né? E é muita responsabilidade. Então, acho que antigamente não tinha muita opção, né? Você era professor, você era médico, você era engenheiro. Hoje em dia é uma escolha consciente, né? Trabalhar com pessoas, né? Então, tem que ter a coragem, como essas pessoas todas que vocês leram, essa coragem de você se voltar também para o teu autoconhecimento, né? Eu começo todos os meus trabalhos com formação com esses processos de cada um se voltar um pouco para essas memórias, para esses lugares, para esses momentos. Acho que isso é fundamental em qualquer contexto. Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, Carla, mas aí eu vou pegar a outra também, da natureza,
Claro que é fundamental, né? Esse contato. E aí é interessante porque você fala assim, os biólogos, os médicos vão dizer que existe uma natureza, alguma coisa muito única de cada um. Aí vem os antropólogos dizer que a cultura tem uma influência enorme, que cada um, também dependendo das suas raízes e do lugar onde cresce, da família, da escola, vai receber influências. É tudo junto, né? E nesse contato com a natureza, sem dúvida que vai aflorar, principalmente uma coisa que eu acho fundamental, a gente respeitar e que a gente acaba, mais do que nunca agora, gente, a gente não deixa as crianças respirarem, né? É hora disso, é hora daquilo, acaba, para essa atividade, está na hora de comer, está na hora de tomar banho, temos que ir embora. A gente está o tempo todo como que empurrando a criança e tirando ela da sua vivência, né? E acho que a natureza oferece essa possibilidade da gente, digamos assim, jogar fora nossos relógios e poder acompanhar o tempo da criança que é outro, sabe? Então, eu acho que é uma grande escola, e também não dá para forçar, né? Porque acho que hoje também temos uma geração que tem muito medo e tem receio e, enfim, tem muitas questões aí para serem trabalhadas com muito cuidado, né? Mas na natureza há um aprendizado assim único, né? Da vida, né? Então não tem dúvida. Aliás, eu queria comentar com vocês, desde que vocês se apresentaram, vocês conhecem o Alana, tem também um pessoal, talvez seja vocês que acho que agora todo mundo está ligado no Instagram e tal. Então tem um projeto aqui muito especial que é Ser Criança Natural. Não sei se alguém já acompanha, bem bacana. A Ana Carol Tomé também foi minha aluna há muitos anos atrás e ela adora o trabalho dela. E tem o Instituto Roman. A Ana Carol Tomé com a Rita Mendonça estão nesse trabalho do Instituto Roman, que também é ligado à Schumacher School, que algumas de vocês devem conhecer. Eu estou trazendo essas referências, porque se vocês não conhecem, acho que tem tudo a ver, e que é um pouco essa linguagem de vocês também, né? Então, acho que vocês têm muitos interlocutores aí bacanas para esse trabalho que vocês desenvolvem. Adriana, falando um pouco, né, do trabalho da Ecoamor, até o final do ano passado, a gente implantava hortas nas escolas através de mutirões. E aconteceu uma virada do final do ano para esse ano, que foi de entender o nosso lugar atuando diretamente com a educação. E aí o nosso projeto desse ano, ele começou, né? Ele se dá por meio de encontros de formação, que agora está adaptado para videoaulas. Mas até o resultado desse livro, né, chamado Ninhos, é a partir de ninhos de aprendizagem, né, através das experiências de aprendizagem através de hortas escolares, né? A gente foi percebendo como a horta escolar como um espaço não formal, saindo da sala de aula, né? É um espaço, uma palavra que surgiu muito de encantamento mesmo, né? Da observação, do mistério. Então, atravessando a agroecologia que a gente trabalha, a alimentação, e aí entendendo o nosso trabalho no campo da educação, dessas experiências de aprendizagem, né? De como tornar, de como ativar, né? Esses sentidos, né? Na horta escolar, a imaginação, respeitar o tempo da criança, né? Tanto que a horta escolar, os representantes das instituições, pessoas até que estão aqui no grupo, são diretores, professores, pessoas funcionárias das escolas, assim, não é transdisciplinar, né, esse projeto, e de como essa virada para entender como fazer, né, como criar essas experiências de aprendizagem, por exemplo, vamos falar de semente, vamos fazer um chocalho com as crianças, ou uma mandala, a compostagem,
falar da minhoca, né? Mostrar a minhoca, uma lupa, assim, como tornar e entendendo também que nem todas as crianças querem participar. E aí, por isso também o conceito de ninhos, né? Uma vai se interessar mais pela minhoca, pela compostagem, outra pela semente, outra pelas poções mágicas, que são a criação de caudas e defensivos, né? De adubação, para poder fazer, colocar na horta, outra por plantar e sujar a mão, porque nem todas querem. Então, oferecer diferentes possibilidades. E aí eu acho que, por causa disso, a gente chegou no seu livro, né? Também de entender essa delicadeza de experimentar mesmo, né? De aprender pela experiência, que a gente só conseguiu observando e estando fazendo essas ações, né? De plantio no ano passado nas escolas e percebendo como é diverso, assim, como existem várias possibilidades de sair de um mutirão, né? De levar todas as crianças num dia para plantar e entender isso, né? Esse é o nosso trabalho, o que a gente pode fazer? E tanto que hoje a gente atua diretamente com os adultos, né? Com as pessoas educadoras e funcionárias, porque são elas que são esses agentes que vão trabalhar diretamente com as crianças, né? Então, entendendo como que a gente pode pensar essas novas experiências de aprendizagem. Então, o que você traz e o que o livro traz de diferentes experiências é muito importante que a gente, assim, eu fui lendo e identificando, né, também o nosso processo como foi de construção demorado e ainda é um processo de construção, né, principalmente de escutar as pessoas educadoras que estão ali e as dificuldades, porque a nossa realidade, nós atendemos 25 instituições da rede pública de ensino, são escolas municipais, né, e tem também um colégio estadual e o IFG de Senador Canedo. Então, existe uma diversidade muito grande, né, de estudantes. Temos uma maioria de educação infantil, mas também adolescentes, jovens. E, então, é um trabalho de pesquisa, tem que ser, né, de adequação. Não existe uma forma, né, de seguir. Sabe, muito bonito, parabéns, lindo trabalho. Eu queria comentar uma coisa importante. Aqui ainda é difícil, né? Tem uma escola aqui em São Paulo, que é uma escola democrática, que chama Dona Leopoldina, uma escola onde as crianças participam de todos os processos de decisões. Então, os processos de pensar nos espaços, de pensar nas atividades, de pensar junto, ou seja, elas são escutadas. Depois eu vou ver com a diretora que escreveu esse trabalho para o TCC dela, se eu posso passar para vocês esse material. É muito interessante, porque dá mais trabalho, né? Que cada criança, por mais novinha que seja, gosta e tem habilidade para fazer. Então, é nessa construção conjunta, né? A gente, como adulto, a gente não acredita muito, né? Que, não, a gente sabe, a gente resolve, a gente que sabe, né? E aqui tá, assim, com todas essas propostas, a gente está tentando trazer a cultura das crianças, as culturas das crianças, como seres humanos que têm o que dizer. E que às vezes elas enxergam coisas. Tem uma das pesquisadoras, não sei se vocês lembram, que ela foi acompanhando crianças que, num bairro aqui, Ipiranga, que viam os caminhões de lixo e passavam para recolher o lixo, mas continuavam e deixavam cair. Não sei se vocês lembram, é uma das pesquisadoras que conta isso, né? As crianças, então, assim, para onde as crianças olham, o que as crianças veem, por exemplo, nos seus percursos, ou mesmo dentro nos espaços, nesse trabalho que vocês fazem, elas podem ter ideias. Uma coisa é o que vocês vão ensinar, e outra coisa as ideias que elas podem ter, as propostas, né? Então, sim, dá muito mais trabalho construir com as crianças, mas é de uma riqueza, e eu acho que
uma coisa interessante, a gente sempre fala de evasão, de não interesse, porque a gente sempre quer que a criança se enquadre naquilo que a gente pensou. Então, é muito sutil, mas você dizer, vamos abrir um espaço para pensar junto, para ouvi-las, para considerar também o que elas trazem. Nem todas querem se envolver, mas não vai ser numa coisa, pode ser na outra, né? De um processo de quem põe a mão na terra, o outro pode dizer, detesto, mas de repente ele pode criar um livrinho, fazer desenhos, pensar numa peça de teatro, enfim, tantas coisas, né? Então, por isso eu digo, não está escrito em nenhum livro, não está. Você hoje tem um grupo, no ano que vem tem outro e vai ser diferente, né? Então, assim, eu tenho entusiasmo, assim, porque eu acredito profundamente que as crianças têm uma sabedoria de verdade, e eu acho que esses trabalhos mostram um pouquinho, porque isso é uma coisa assim, uma lupa pequenininha para olhar para um pedacinho, né? Mas tem muita coisa que todo dia as crianças estão levando ali, né? Então, depois, esse trabalho que eu comentei, acho interessante para vocês verem como as decisões iam sendo tomadas. Ela é a diretora desta escola, que é uma escola muito de referência, e o TCC dela foi contar a história e todas as situações de participação das crianças, bem pequenininhos, né? Educação infantil também. E com as várias instâncias, com as famílias, com o bairro, com o poder público, enfim, com os professores. Mas é bem bonito o que vocês fazem, Jordana. Eu acho que vocês estando abertos, né? É ter a coragem de dizer, porque muda tudo, muda o ponto de vista até da postura como educador, né? Adriana, queria só te fazer uma pergunta, porque eu achei muito rico isso que você trouxe e me lembrou uma pessoa que eu conheci de uma forma muito inusitada que trabalha na Fundação Casa Grande, na região do Cariri, Sim, que também tem isso, né, dessas vivências onde as crianças são as chefes, né? exato. E aí eu achei muito interessante quando eu ouvi esse trabalho pela primeira vez e aí quando você trouxe eu me lembrei dessa história. Vou até colocar o link O aqui. Allenberg Quindim, você conheceu ele? É Maravilhoso maravilhoso demais. o trabalho, é. Sim. Então, ali é um exemplo das crianças protagonistas, elas que cuidam do rádio, cuidam da casa, né? Acolhem as pessoas. Então, há exemplos interessantes que vocês também podem se inspirar, viu, Jordana, para as duas Jordanas, né? Vocês podem se inspirar, sim, porque o que é bacana é você ir conhecendo outras propostas para ver que tem pessoas com a coragem de dizer eu vou abrir para essa escuta porque ali tem um tesouro, com certeza, tem vários, né? E eu acho que o mais importante é que a gente é saudável para as crianças porque elas têm um canal de expressão, né? Talvez muitos de nós, ou a maior parte de nós, das gerações anteriores, não tivemos essa escuta, né? Mas sempre há alguém que te escutou. Então, se vocês até fizerem esse exercício com vocês vão ver que interessante. Muito bem, que mais? Vocês têm curiosidade por algum especialmente dos que vocês leram? Alguém gostaria de colocar mais alguma questão rapidinha? Eu, Eva. Prazer, Adriana. Assim, eu posso só comentar um pouquinho do texto da Alira Ariake, que ela escolheu o espaço, né, que era o museu, e ao chegar ela viu um homem limpando as folhas. Então, assim, nesse momento, na hora ela tirou a foto, ela viu que alguma coisa chamou a atenção dela, mas não sabia o que era. Aí depois, mais na frente, ela relata que foi os momentos de infância dela. E isso também foi, assim, achei também interessante, porque quando eu tinha uns 8, 9 anos, a casa da minha colega tinha um banheiro e tinha laje. E a gente gostava de ficar de lá para observar a casa do vizinho, ficar vendo o que eles faziam.
assim, eu vi que elas trazem muito, igual a Carol falou, sobre o passado delas, né? Então, assim, eu acho que na nossa profissão está faltando muito isso. A gente dá escuta, observar a criança. Hoje a gente está comprometido de ensinar, educar, porque muitos pais deixam a responsabilidade e tudo. Mas, assim, eu atuava no primeiro ano. Hoje já tem 3 anos que eu estou na direção. Sempre gostei de crianças menores. Então, eu gostava muito, quando eu estava em sala de aula, de levar para fora, explorar os cantos do espaço que a escola tem. Hoje eu vi que, assim, na minha escola que eu estou na direção, falta muito isso. Tem algumas professoras que levam, mas tem outras que não. Então, assim, é só comentar mesmo, parabenizar, que eu achei muito interessante os textos. E, assim, as professoras também, alguns mudaram até o comportamento. Tem uma que observa e semeia as crianças de 3 anos, né? Começo, como que ela pensou, como que ela ia fazer. E o tempo foi levando, as crianças mesmo foi mostrando para ela como que seria a pesquisa. Então, assim, é só parabenizar mesmo, achei muito interessante, tá de parabéns pela organização dos textos e as professoras. Então, assim, te contar, Eva, obrigada por compartilhar. Nem todas aqui são professoras, isso que é interessante, porque eu trabalho com uma diversidade de profissionais, alguns são arte-educadores, outros são... Aqui tinha muito educador de alguns SESCs, outros de educação física, enfim. Mas essa professora, que eu acho que é a Thaís, que você está falando, ela estava orientadora, ela era uma professora de creche e ela estava orientadora. Então, ela se permitiu dizer, vou me colocar num outro lugar, vou me colocar observando as crianças e seguindo as crianças. Não sei se é esse da Thaís que você falou também, Eva, mas é muito interessante a experiência dela, porque ela, como professora, ela era muito exigente com ela mesma, né? E aqui ela se abriu, então, em vez de ter infelizmente aqui não tem o vídeo, mas ela filmou uma criança bem pequenininha que na hora da refeição não queria comer. Então ela levantou e qualquer adulto vai dizer, senta aqui porque está na hora de comer. Não, ela pegou e seguiu a criança e foi filmando para ver para onde ela ia. Então essa criança saiu da mesa e ela foi para uma das salas brincar, né? Então, assim, eu acho que tem questões que a gente pensa, nossa, mas aí vai perder o controle, né? Eu não posso deixar. Mas é uma forma de você conhecer os interesses da criança também, em diferentes momentos, né? Então, esta educadora, como professora, talvez ela não tinha a possibilidade, né? E ela, enquanto nesse papel temporário de orientadora, ela aprendeu muito, né? Foi muito importante para ela e depois também para a equipe, né? E a Uira é uma documentarista. Então a Uira chegou, ela já tinha feito o curso de antropologia comigo e ela estava cheia é interessante, a gente como professor ou como profissional está cheio de respostas. E talvez esse tipo de trabalho de pesquisador é para procurar menos respostas e mais perguntas, porque você vai querer responder alguma coisa que te inquieta e você vai ali ter muito mais novas perguntas, né? Então a Uira começou a pesquisa cheia de respostas, de verdade, de hipóteses. E quando ela foi naqueles locais, ela se desconstruiu, ela se desapegou de tudo que ela achava que ela sabia, porque aí foi muito interessante o processo dela. Eu achava que ela não ia conseguir se desapegar, digamos assim. Então, para ela foi bem importante também esse trabalho. E ela foi para uma brinquedoteca, né? A Uira foi para um espaço de um museu, né? Assim, e ela ela inclusive, depois que na hora dos textos, todo mundo escreveu, tinha um limite de páginas, e ela foi a que escreveu mais, e aí não dava, ela tinha que reduzir, tentar sintetizar, né? Foi um exercício bem sofrido para ela, assim. Você nunca quer tirar, né? Você viu tanta coisa, né? Mas aqui, como era um coletivo, a gente tinha uma limitação para cada um. Para mim, o mais bonito desse trabalho aqui, que é um trabalho coletivo, foi dar vozes a todas
todas diferentes, todas com o seu jeito, seus interesses e seus processos. Então, eu acho que isso foi muito rico. O tema que atravessa é a escuta, mas eu acho que aqui teve muito isso. Cada uma pode trazer o que mexeu, o que descobriu, aonde tocou, né? Então, foi bem, para mim foi muito importante esse trabalho, assim, como processo de formação, de transformação, de produção das crianças e de coletivo, assim, né? Porque a gente aprende, você pode ser um pesquisador solitário, mas eu acho que você não vai aprender tanto quanto fazendo. A mesma coisa com as crianças, eu digo, elas construírem junto é muito mais rico. É mais trabalhoso, é mais demorado, né? Mas é bonito. Não sei se vocês continuam sempre o mesmo grupo, mas eu acho que essas trocas são bem ricas, né, para cada um. Ana, você falou para a gente comentar sobre algum texto, e assim, todos são belíssimos. Mas o que me impactou muito foi o primeiro. Eu até abri, a propósito da chuva, ou Ai, a maravilhoso, criança, texto ou pretexto. Esse maravilhoso. texto, ele me atravessou ao meio, porque eu me formei em História, né? E a pesquisadora, ela começa relatando uma brincadeira das crianças com as bolas que foram feitas com folhas e jornal, e de repente as crianças, conforme eram acertadas, caíam, né? Ficavam deitadas, e quando perguntou para elas sobre o que aquela brincadeira retratava, elas falaram que era uma guerra do Japão. E assim, quando eu comecei a ler esse relato, eu voltei no início do texto para olhar a faixa etária das crianças e dos adolescentes e vi que era entre 5 e 14 anos. Então, assim, não são aqueles alunos assíduos que prestam atenção numa aula de história para poder ter essa informação. E o que me impactou ainda mais foi a questão do corpo, né? Como que o corpo deles contava uma história. Isso, para mim, me arrepiou toda e eu realmente repensei muito essa questão, né, de prática de ensino. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? A gente está já ultrapassou um pouquinho o horário, mas eu acho que é importante você falar um pouquinho para nós sobre essa questão da memória, do corpo, né? Como que a criança ela traz essas informações para a gente, como que elas adquirem conhecimento a partir dessas experiências que elas vivem. Só vou te comentar uma coisa, a Ziná já deve ter uns 67 anos, ela sempre dançou, ela tem uma experiência como dançarina. E o PIA, esse programa onde ela trabalhava, ainda trabalha, é consultora, é um programa fora da escola, né? Um programa livre de artes, de linguagens artísticas, muito importante, público de referência, mas sempre tem problemas de verba, de gestão, sempre essas questões. A Ziná, uma coisa que descobriu no processo aqui de troca e com as crianças, ela ficou indignada com ela mesma, ela falava assim, como nunca demos uma devolutiva para a criança daquilo que a gente estava percebendo. Para ela, a grande descoberta, porque para cada uma teve uma descoberta diferente, foi essa. Como assim nunca demos satisfação para as crianças? Esse é outro tema, né? Que eu poderia falar um monte, mas só para te dizer aonde pegou ela. Ela é uma grande educadora. Mas para falar dos corpos, né? E eu acho que... E aí eu não tenho como, de novo, não estar com essa inquietação dos corpos agora, neste momento, confinados de muitas crianças, né? Que muitos corpos estão confinados. Muitos estão em movimento, a gente não sabe. Mas o corpo é tudo, né? A expressão não verbal, dentre outras, né? E eu sempre falo,
a doença, a dor, sempre há por trás uma questão psi, né? Uma questão que tem a ver com comportamento, que tem a ver com emoções, né? E a gente não observa muito os corpos. Mesmo o professor de educação física, que é mais uma coisa mais técnica, né? Vou te ensinar como se pula, como se corre, como se joga futebol e tal. Não tem um olhar para a expressão, né? Mas tem cada um com seu jeito, com sua dança, né? Como a gente poderia dizer. Isso acontece desde pequenininho. O que eu sempre falo, Carla, é da importância até para nós adultos entendermos o quanto tivemos ou não tivemos a possibilidade de colocar através do nosso corpo a vida, a nossa expressão, né? Então, assim, os corpos, os gestos, eu acho que este é um momento muito interessante, essa volta, para a gente se conectar muito com essas expressões dos corpos, né? Até porque esse tema do medo, né? Agora, medo, máscara, não pode tocar, vai ser complexo, né? Eu acho que a gente até tem que olhar um pouquinho para experiências de outros países que já estão voltando, né? Mas eu tenho bastante inquietação nesse momento com tudo isso. As crianças vão... Olha, o Tonucci, vocês sabem quem é o Tonucci? Que é um educador italiano muito, muito conhecido, que ele, além de ser um grande educador, ele desenha crianças assim, ele tem 85 anos, né? Mas ele tem feito umas lives e ele tem dito uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quando a gente puder voltar para os espaços, a gente tem que deixar os espaços, ele fala das ruas, né? As ruas livres da cidade para as crianças correrem, né? Correrem, brincarem. Então, isso está falando muito do quanto os corpos precisam. Se as crianças vão gritar, vão correr, vão ficar quietinhas, vão ficar com medo, neste momento, eu acho que nós vamos aprender muita coisa, Carla, com essa fala dos corpos, sabe? Fundamental, fundamental. Para nós também, né? Porque a gente tem uma inquietação emocional também, mas tem uma questão do corpo pedindo, né? Então, acho que estamos aprendendo muitas lições de coisas que antes também eram assim, mas agora acho que estão mais gritantes, né? Essas necessidades, né? Muita coisa, são muitos temas, temos muita coisa para conversar. Eu vou contar para vocês, depois se vocês querem eu posso mandar. Eu faço muitos grupos de estudo, né? E agora, à distância, tudo à distância. Então, agora eu vou fazer um grupo que justamente é um estudo das biografias e das autobiografias, né? Que é um pouco mais aprofundado do que eu costumo fazer nesses cursos que eu dou. Eu sempre trabalho esse tema da memória, das lembranças, mas agora é um grupo mais aprofundado. E também eu vou fazer um outro grupo para estudar esse tema da vez e a voz das crianças, um pouco avançando nesse material que vocês leram, enfim, a gente, para poder oferecer muitas referências. O livro, se vocês tiverem interesse, eu tenho uma página que chama A Vez e a Voz das Crianças, e através dessa página vocês podem ter acesso ao livro, encomendar o livro. Mas também, se alguém de vocês tiver interesse nos grupos de estudo, vocês podem me escrever. Começam agora em agosto também. Enfim, depois eu tenho muitas referências para dar para vocês, se vocês querem convidar alguém desse grupo para trocar com vocês. Nem todo mundo continua, né, gente? Porque esse foi um trabalho que já tem alguns anos, né? Foi publicado em 2018, mas eu comecei esse trabalho, foi no início de 2017. Então, muitas pessoas continuam na mesma área, nem todas, algumas eu também não tenho mais notícia, né? Mas eu sempre as convido para elas virem compartilhar as experiências. Bom, Adriana, encaminha depois, então, para a gente, para a Jordana, né, que é o seu contato direto sobre o grupo de estudo, e aí ela repassa, né, Tá para bom. nós.
Vai ser Tá com bom. certeza um prazer aprofundar um pouco mais nesses temas com você. Eu estou muito grata por essa partilha, acho que todos nós estamos. Te escutar foi uma das coisas mais lindas para mim, porque algo que eu percebo é que toda a sua pesquisa, tudo isso que você partilha com a gente veio de uma inquietação da sua experiência, né, do seu contato com crianças. Não é só uma teórica falando o que acha. Não, você viveu, você experienciou, e isso te trouxe essas inquietações que permitiu aprofundar por esses temas, né, tão importantes, tão subjetivos, e eu só tenho que agradecer mesmo por você ter, né, nos acolhido de maneira tão linda e tão generosa, e eu espero que este seja o início de outros encontros futuramente, que com certeza seu nome vai ficar aqui guardadinho para a gente fazer outras trocas futuramente. Obrigada pelo carinho. Estou à disposição totalmente. E é verdade, é tudo porque acho que é dali que nasce, né? De uma inquietação, às vezes nasce de uma revolta, às vezes nasce de muito. Então a gente tem que seguir nosso feeling, sabe? Nosso instinto mesmo. Eu acredito muito. Mas obrigada pelo carinho, pelo convite, né? É uma delícia conhecer o trabalho de vocês também. Obrigada novamente, Adriana. E, gente, quem quiser sair na foto, vamos tirar uma foto. A gente registrar esse momento. Quem é que tira a foto? É você, Jordana? A Raquel vai tirar, né, Raquel? Vou tirar. Tá faltando a Carol. É. Eu acho que eu tirei uma aqui também, Raquel, de um print da... Eu tirei aqui também. Tchau, Legal. gente. Obrigada Queridos, um prazer. Fiquem bem e me dão notícias. Eu mando aí, então, Jordana, para você. E vocês dão uma olhada, enfim. Dão uma pesquisada, tem muita coisa aí. E tem pessoas incríveis também fazendo coisas lindas. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigada, viu? Tchau, fiquem bem. Se cuidem. Só quero dizer algo, pessoal. Hoje é nosso último encontro nesse formato online. Eu, em nome de toda a equipe Com Amor, agradecemos muito vocês, né, por terem vindo nesse processo de quarentena, participado com a gente, né, desses encontros virtuais, mas a gente achou agora que interessante pausar, e quando as coisas forem normalizando e a gente voltar a poder se aglomerar, nós voltamos com o grupo de estudo presencialmente. O grupo lá no WhatsApp vai continuar para a gente poder continuar fazendo nossas trocas, sugestões, informações, mas os encontros virtuais encerramos com a presença ilustre da Adriana. Obrigada, gente. Tudo de bom. Fiquem bem.